mais investidores têm procurado fundos imobiliários de tijolo para eles poderem investir. E realmente é muito importante você ter esses tipos de ativos na sua carteira de investimentos. Sempre é muito importante você diversificar em fundos de tijolo, fundos de papel, fundos de fundos e assim por diante. E com essa alta procura, tem ficado cada vez mais difícil encontrarmos fundos de tijolo sendo negociados com desconto. Atualmente, raramente conseguimos ver fundos imobiliários bons de tijolo sendo negociados abaixo ou no seu preço justo. Geralmente, eles sempre estão custando acima do seu preço justo. Porém, depois de fazer uma pesquisa, eu encontrei 3 bons fundos imobiliários de tijolo que ainda estão sendo negociados abaixo do seu VP, no caso, abaixo do seu preço justo. Não é mais aqueles altos descontos que víamos de 15% até 20% em fundos imobiliários de tijolo, porém, apesar de ser um desconto pequeno, ainda estão sendo negociados abaixo do seu preço justo, apresentando assim boas oportunidades de investimento. Então, nesse vídeo eu vou lhe mostrar 3 opções de fundos imobiliários de tijolo que ainda estão sendo negociados com desconto. São fundos interessantes e se algum deles lhe interessar, cabe a você procurar estudar melhor, ler o relatório gerencial, entender melhor como é que cada um desses fundos funciona para ver se realmente vale a pena, no seu caso, investir nele. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você apoiar o crescimento do canal, e depois deixa aí nos comentários se você já investe em alguns desses 3 fundos que eu vou mencionar aqui. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. O primeiro fundo é o fundo de shopping chamado HSML11, atualmente sendo negociado a R$ 93,60, com dividend yield de 9,21%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor acumulado aqui em dividendos de R$ 8,62. Descendo aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 95,06. Porém, como vimos aqui em cima, está custando R$ 93,60, abaixo do que seria o seu preço justo. E se observarmos o seu indicador P/VP, que é o indicador que mostra se o fundo ele está com desconto ou com ágio, podemos ver que atualmente o HSML11 está de 0,98. Então, sempre que um fundo ele estiver com seu P/VP abaixo de 1, ele está com desconto, e se estiver acima de 1, ele está custando mais caro. O desconto ou o ágio é proporcional ao valor que o P/VP ele estiver. No caso desse fundo, ele está com 2% de desconto. Ele tem um patrimônio atual de 1,5 bilhões de reais, conta com quase aqui 65 milhões em caixa para futuros investimentos, tem um pouco mais de 163 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 2,9 milhões de reais. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado e já pago, aqui no dia 8/9, foi de 74 centavos por cada cota. Esse valor correspondeu a um rendimento de 0,76%. E aqui nós podemos ver o seu histórico de pagamentos desde a de 2019, por causa da crise mundial de saúde, 2020 e 2021. Ele pagou menos rendimentos, porém de 2021 para cá ele tem aumentado os seus rendimentos mensais. Algumas informações sobre esse fundo: o seu gestor é HSI, gestora de fundos imobiliários. Ele tem aqui uma taxa de administração que atualmente corresponde a 1,05% ao ano. Ele cobra aqui uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark, que é, no caso, o IPCA mais 6% ao ano. A gestão aqui, ela menciona que atualmente o HSML11, ele tem aqui participação em 7 shopping centers, que no momento corresponde a uma área total de 193 mil metros quadrados. Um ponto a se levar em consideração é com respeito à sua taxa de ocupação. Podemos ver que a sua taxa de ocupação ela vem diminuindo. Aproximadamente um ano atrás, agosto de 2022, estava de 95,1%. Então, naquela época, ele estava com uma vacância física de aproximadamente, já passou aqui para uma ocupação de 94%. Então, atualmente, a sua vacância física, que é a porcentagem dos seus imóveis, no caso dos seus espaços que estão desocupados, atualmente é de 6%. E aqui vocês podem ter mais algumas informações sobre cada um dos shoppings que atualmente o HSML11 ele tem participação. Em 3 dele ele tem 100% de participação e nos outros ele tem ali uma média de 50% até 90%. Aqui vocês podem ver o tamanho de cada shopping, a quantidade de loja, a quantidade de vagas de estacionamento, entre outras informações. E aqui no final do relatório gerencial você pode ver a imagem de cada um desses shopping e ter mais algumas informações, sobre cada um deles.
O próximo fundo, pessoal, também é o fundo de shopping, o MOL 11, atualmente sendo negociado a R$ 116,50, com dividend yield de 8,15%. Ele já pagou aqui nos últimos 12 meses, no acumulado, R$ 9,49. Se descermos aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é o R$ 119,81, mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 116,50. Então abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,97, então ele está aqui com 3% de desconto. Ele tem um patrimônio aqui um pouco superior a R$ 1 bilhão, conta com um pouco mais de 23 milhões em caixa e tem um pouco mais de 129 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 2,8 milhões de reais. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 85 centavos por cada cota, que ele pagou aqui no dia 15/9, e esse valor correspondeu a um rendimento no mês de 0,32%. E aqui nós podemos ver o seu histórico de pagamentos desde que esse fundo ele começou lá no ano de 2018 para cá. Crise mundial de saúde, ele sofreu um pouquinho, porém ele tem se recuperado ano após ano, mostrando assim que ele tem realmente se desempenhado muito bem. Aqui no seu relatório inicial podemos ver que a sua gestora é a Genial Gestão. Ele cobra aqui uma taxa de administração que atualmente é de 0,50% ao ano. Se eu não me engano, é uma das menores taxas com respeito a fundos imobiliários, um ponto bastante interessante desse fundo. E aqui não menciona nada sobre taxa de performance, então provavelmente ele não faz essa cobrança. Aqui podemos ver que atualmente ele tem participação em 9 shoppings, com uma ocupação atualmente de 95%. Então, o restante 5% é vacância física, no caso, espaços que estão desocupados. Se somar sua participação aqui nesses 9 shoppings, ele tem uma área total de 103 mil metros quadrados. Aqui vocês podem ver o nome de cada um dos 9 shoppings que atualmente o MOL 11 ele tem participação. Também vocês podem ver quais são os principais shoppings que atualmente ele investe. Podemos ver que os maiores são este aqui, Madureira Shopping, e o Maceió Shopping. E aqui também vocês podem ter mais algumas informações, sobre cada um desses shoppings. A localização desse shopping, em que cidade que ele está, quem é o administrador desse shopping, a participação do MOL 11 nesse shopping, o valor de aquisição, o tamanho de cada um deles e o PL do MOL 11 que foi investido em cada um desses shoppings. E aqui no final vocês podem ver a imagem de cada um desses shoppings que atualmente o MOL 11 ele tem participação. E aqui vai citar mais algumas informações, como por exemplo o número de lojas, a quantidade de estacionamento, a quantidade de vagas de estacionamento e assim por diante. Então vale a pena aí vocês conferir. E por último, pessoal, temos um fundo de logística, o VILG 11, atualmente sendo negociado aqui a R$ 107,65, com dividend yield de 7,60%. E nos últimos 12 meses, no acumulado, ele pagou R$ 8,18. Se descermos aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 111,87, mas como vimos lá em cima, está custando aqui na faixa dos R$ 107,65, então abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,96, então ele está com 4% de desconto. Tem um patrimônio atual de 1,6 bilhões de reais, conta com um pouco mais de 33 milhões em caixa e tem um pouco mais de 164 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 2,6 milhões de reais. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento pago foi de 70 centavos por cada cota, que ele pagou aqui no dia 15/9, e esse valor correspondeu a um rendimento no mês de 0,66%. Se descermos aqui, podemos ver o seu histórico de pagamentos desde que esse fundo ele começou lá no final de 2018 para cá. Ele começou muito bem, pagando bons rendimentos, diminuiu um pouquinho aqui no ano de 2020 e 2021, e do final de 2021 para cá ele tem mantido os seus rendimentos, não tem aumentado muita coisa não. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que atualmente o seu gestor é a Vinci, gestora de recursos. Ele tem aqui uma taxa de administração que atualmente corresponde aqui a 0,75%, já que seu patrimônio atual é superior a 1 bilhão de reais. Ele tem aqui uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais uma taxa de 6%. 2 pontos, pessoal, para se observar com respeito ao VILG 11 é sobre alguns indicadores operacionais. Por exemplo, a sua receita média de aluguel por metro quadrado ela vem diminuindo. Essa linha aqui azul, em setembro de 2022, a receita média por aluguel de metro quadrado estava de R$ 23,00 e atualmente aqui em agosto de 2023 passou para 20,6, então diminuiu bastante. E com respeito à sua taxa de ocupação,
que é a maneira de nós analisarmos a sua vacância física, ela aumentou. Antes era praticamente zero, né? Ele tinha aqui 99,9% de ocupação e agora está aqui de 87,7%. Então ele está com uma vacância ali de aproximadamente 12,3% de vacância física, de espaços dos seus imóveis que estão desocupados. A gestão menciona que atualmente o VILG11 ele tem participação em 15 imóveis, no caso em 15 galpões logísticos, que somando tudo tem uma área aqui total de 590 mil metros quadrados. Além disso, ele conta atualmente com 55 locatários. Aqui vocês podem ver alguns dos seus principais locatários, né? Tem a Tokstok, tem a Ambev, o Boticário, entre outras empresas bem conhecidas. Aqui também podemos ver com respeito aos seus tipos de contratos, 79% deles são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor, e 21% são contratos atípicos, que são aqueles contratos com uma duração maior. Aqui podemos ver o segmento também de atuação dos seus principais locatários, se destaca aqui em especial em empresas de e-commerce. E aqui por último nós podemos ver a localização geográfica de cada um dos seus imóveis que atualmente o VILG11 ele tem participação. Mais algumas informações relevantes sobre o VILG11 se somarmos todos os seus contratos, eles têm uma média ainda de duração de 4,2 anos. E aqui podemos ver que o principal indicador usado para poder fazer o reajuste anual do seu aluguel é o IPCA em 78% dos seus aluguéis. No restante, 22% é usado o índice IGPM. Então pessoal, eu mostrei para vocês 3 boas opções de fundos imobiliários, 2 de shopping e 1 de logística que ainda estão sendo negociados com um pequeno desconto. Então, se algum deles lhe interessou, cabe a você ir procurar se aprofundar, ler os relatórios gerenciais, analise de uma maneira séria e correta os pontos positivos e negativos de cada um deles e decida se vale ou não a pena investir. Aí cabe somente a você essa decisão, beleza? Espero que o vídeo de alguma maneira tenha ajudado você. Se gostou, deixe seu like e deixe aí nos comentários se você investe em algum deles. Pessoal, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.